Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio e a gente vai começar a nossa quinta semana com essa videoaula sobre Idade Média e as bases da sociedade feudal, tá? Então a gente vai estudar ao longo dessa semana esse período tão cheio de estereótipos, né, que é a chamada Idade Média, tá bom? Primeira coisa que a gente deve fazer é observar, como a gente tem feito com outros conteúdos, essa linha do tempo para ter uma noção de marcos temporais que tradicionalmente os historiadores atribuem a esse período. Tá? Então, na divisão tradicional da história, lembrando que essa divisão tradicional ela é cheia de críticas, né? Enfim, ela não deve ser entendida de uma forma exata, né? Os historiadores delimitam a Idade Média, principalmente como, né, assim, em uma data inicial que é ligada à queda do Império Romano Ocidental, à invasão dos povos bárbaros a Roma no ano 476 depois de Cristo, e a data final da Idade Média é estabelecida como o ano de 1453, que é quando ocorre a queda do Império Romano Oriental, né, que tinha capital em Constantinopla, cidade também chamada de Bizâncio. Tá? Outros historiadores preferem a data de 1492, quando ocorre a descoberta ou o processo de conquista da América, tá bom? Então, isso já mostra que entre os historiadores não há um consenso com relação a qual acontecimento seria mais importante para delimitar, por exemplo, o final desse período medieval. E ainda há um debate mais profundo, né, um debate mais complexo nesse sentido, que é a discussão do historiador, do medievalista francês Jacques Le Goff, que defende a ideia de uma longa Idade Média. Jacques Le Goff vai dizer que o que nós chamamos de Idade Moderna, que viria depois da Idade Média, que a Idade Moderna não existiria. Ele vai defender que a Idade Média ela teria durado até o final do século XVIII, quando ocorre a Revolução Francesa. Ou seja, Jacques Le Goff vai dizer que determinadas características do período medieval, como o poder político da nobreza, a influência social e política e cultural da Igreja Católica, que essas características que nós entendemos como sendo apenas medievais, elas também estão ligadas ao período conhecido como Idade Moderna. Então, esse autor vai dizer que até o século XVIII nós teríamos uma Idade Média, né? Uma longa Idade Média, né, que teria perdurado aí muito mais do que esses marcos temporais que aparecem aqui nessa linha do tempo, tá certo? Uma outra questão que devemos discutir é que aparecem, inclusive no título dessa aula, né, essas duas ideias, né, um período medieval e um feudalismo. E muitas vezes nós tendemos a entender a Idade Média como sinônimo de feudalismo. E o que a gente deve entender aqui é que Idade Média é diferente de feudalismo, são coisas diferentes. Tá? Então, primeiramente, caracterizando o que seria a Idade Média. Esse termo ele foi criado pelos humanistas na época do Renascimento, isso por volta do século XV, XVI e XVII, né? Ou seja, na própria Idade Moderna, né? Esses filósofos humanistas criaram um discurso de que o período anterior ao deles era uma Idade Média, uma Idade do Meio. E no Iluminismo, na época do Iluminismo do século XVIII, os filósofos do Iluminismo também reforçaram esse discurso sobre uma Idade Média, como esse período que vai do século V até o século XV. Tá bom? O termo Idade Média, como eu já disse, ele significa idade do meio, que aqui, idade do meio de quê, né? O meio de quê? Seria o período entre a Antiguidade e a Idade Moderna, né? E esse termo, obviamente, Idade Média ou Idade do Meio, não era conhecido pelas pessoas que viveram nesse período, né? Nenhum homem, nenhuma mulher que viveu esse período se dizia vivendo uma Idade Média, tá bom? E a gente tem que pensar também que, apesar dos estudos sobre Idade Média, aquilo que aparece nos livros didáticos de história, né, focarem muito na Europa cristã ocidental, não existe apenas essa Idade Média. Existem outras Idades Médias. Né? A gente pode falar na Idade Média do auge do Império Árabe Islâmico,
que dominou parte da Ásia, da África e parte da própria Europa. Existe também a formação de diversas civilizações no continente africano, nesse período, o que nós chamamos de África pré-colonial. E também existe a permanência do chamado Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. Só para pensarmos que o que nós chamamos de Idade Média não se resume àquilo que nós estudamos como referência, tendo como referência espacial a Europa cristã ocidental, que é onde se desenvolvem as relações feudais, aquilo que nós chamamos de feudalismo, tá? Então, o que seria feudalismo? Feudalismo, como eu já disse, não é a mesma coisa que Idade Média. O feudalismo ele é um modo de produção, ou seja, um modelo de organização social e econômica, tá? Que vai substituir o escravismo antigo, o escravismo das civilizações grega e romana. E o feudalismo ele se estrutura não no início, mas ele se consolida, vamos dizer assim, no meio do período medieval, entre o século IX e o século X. Tá? A própria palavra feudalismo, ela também não era conhecida pelas pessoas que vivenciaram esse período. Já a palavra feudo era. Tá? Então, a gente tinha uma organização social estruturada em torno do feudo. E a palavra feudo, ela significava privilégio, benefício, que era o privilégio que alguém tinha, geralmente um nobre, de usufruir de um benefício, de um privilégio concedido a ele ou pelo rei ou por outro nobre. Esse privilégio normalmente era uma terra, era a possibilidade de usufruto de uma extensão de terra. Tá? Daí o porquê de hoje nós ligarmos a palavra feudo a essas propriedades rurais ou a posse, a essas terras que eram utilizadas por esses nobres, tá bom? O que nós chamamos de feudalismo, ele era baseado em relações de fidelidade, que era a vassalagem, que eram relações estabelecidas entre os senhores feudais, entre os nobres, e as relações de proteção, em que trabalhadores se submetiam à proteção desses nobres em troca de prestação de serviços, de pagamento de tributos, tá bom? Então, esses dois eixos de relação foram muito importantes para a estruturação da sociedade feudal, As relações de vassalagem, marcadas pela fidelidade, e as relações de servidão, ligadas à ideia de proteção em troca de serviços prestados, tá bom? Então, gente, para entendermos a formação desse mundo medieval, nós devemos recapitular alguns aspectos ligados à decadência do Império Romano, à desestruturação do Império Romano. Então, vale lembrar que essa que aparece aqui nesse mapa é a extensão máxima desse Império Romano, lembrando que por volta do século III depois de Cristo, esse Império Romano encerrou o seu processo de expansão e meio que passou por um período de estagnação nessa expansão territorial. E isso levou a uma série de problemas para Roma. Primeiro, esse esgotamento das conquistas levou à crise do escravismo. Se os escravos eram, em sua imensa maioria, prisioneiros de guerra, a gente vai ter, com a ausência de guerras de conquista, uma diminuição na quantidade de escravos. Um outro fator para a crise desse Império Romano é a propagação do cristianismo, religião que negava o caráter divino do imperador e que abalou as estruturas políticas e de legitimidade do poder no Império Romano. Tá? E, por fim, nós podemos citar as invasões dos povos bárbaros, aqueles povos que não partilhavam da cultura romana, que viviam fora das fronteiras do Império Romano, as invasões desses povos bárbaros, como aparecem aqui nessas setas, que levam à queda de Roma no ano de 476. E o que acontece após a queda do Império Romano Ocidental? A gente vai ter a formação de uma série de reinos, que nós chamamos de reinos bárbaros germânicos. Observem que nesse mapa aparece o Império Romano do Oriente, que continuou existindo durante o período medieval, o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, cidade que também se chamava de Bizâncio. Tá? E nós temos aqui
onde era o Império Romano Ocidental, nós temos a formação de diversos reinos, né, que são chamados de reinos germânicos, ok? Então temos aqui o reino dos ostrogodos, dos alamanos, dos burgúndios, dos anglo-saxões, dos francos, dos visigodos, dos suevos e dos vândalos. Todos esses povos germânicos, tá bom? Nesses reinos, nós vamos ter o quê? A mescla de instituições e elementos culturais, né? Romanos e germânicos. Né? Então a gente tem aí uma mistura, né, de elementos romanos e germânicos. Por exemplo, o latim, que era a língua oficial do Império Romano, continua existindo enquanto língua escrita. Mas nas línguas faladas, nós vamos ter a mistura do latim com diversos dialetos germânicos, dando origem a diversas línguas que vão ser faladas nesses territórios aqui. Tá? Então é isso mesmo que vocês estão entendendo. No período medieval, a língua escrita era o latim, né? E a língua falada por boa parte da população não era mais o latim. Tá? Boa parte desses reinos, né, tiveram um caráter efêmero, ou seja, duraram pouco tempo. A exceção que nós podemos citar aqui é esse reino do meio que aparece aí, que é o reino franco. Tá? O reino franco foi o reino mais duradouro e que se converteu em um império, né, entre o século VIII e o século IX depois de Cristo. Né? Eles conseguiram se expandir em direção ao leste, em direção à Península Itálica, né? Em direção ao sul, tá bom? Que foi desses reinos germânicos, foi o reino mais duradouro e o que obteve a maior expansão territorial. Essa expansão em direção à Península Itálica fortaleceu, inclusive, as relações do reino franco com a Igreja de Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana, e fortaleceu também o poder dessa instituição chamada de Igreja Católica, tá bom? Um outro fator que vai gerar um grande impacto sobre esta sociedade medieval, né, e que vai contribuir para o processo de formação do feudalismo, são as invasões de diversos povos à Europa Ocidental, né? Isso entre os séculos VIII e o século IX, tá? E também um pouco o século X depois de Cristo, tá bom? Que são as invasões dos muçulmanos, dos vikings e dos magiares à Europa Ocidental. Observem nessas setinhas, né, que as setinhas verdes, elas se referem às invasões dos muçulmanos, que vêm da Península Arábica. A Península Arábica não aparece aqui nesse mapa, ela estaria mais a leste, mais para esse lado aqui, tá? Os muçulmanos eles chegam a dominar a parte da Península Itálica, eles dominam a Península Ibérica, né, essa região onde hoje se situa Portugal e Espanha, né, foi dominada por cerca de 7 séculos pelos muçulmanos. Tá? Os vikings, né, eles vêm do norte e invadem diversas regiões da Europa Ocidental, né, aí, em meados desse período medieval, ali por volta do século IX e do século X, e do leste nós temos os magiares, os húngaros, que também promovem invasões à Europa Ocidental. E o que isso tem a ver com a formação da sociedade feudal? Essas invasões levaram a um progressivo abandono das cidades, tá? Um processo que nós chamaríamos de êxodo urbano, que é o contrário do êxodo rural. Então eu tenho populações que vão se deslocando das cidades e buscando no campo, nas áreas rurais, a proteção de um senhor de terra, de um nobre proprietário de terra, que geralmente eram militares. Tá? Então, esta população livre das cidades, ela começa a buscar proteção nas áreas rurais e a se submeter à autoridade de um senhor de terra. E isso vai dar origem, né? E em troca da proteção que essas pessoas vão buscar, elas devem oferecer serviços, pagar tributos e, em alguns casos, até mesmo abrir mão de sua liberdade, se tornando servos presos àquela terra que nós chamamos de feudo. Tá? Isso quer dizer, então, que as cidades foram abandonadas e que elas deixaram de existir, né, nesse período medieval? Não. Quer dizer que a população urbana vai diminuir em comparação com a população rural. Tá? Mas não quer dizer que houve um total abandono das cidades.
ok? Então, estas invasões dos muçulmanos, vikings e magiares, elas contribuíram para esse processo de ruralização da sociedade europeia no período medieval, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós vamos pensar três eixos, né, para refletir sobre as relações sociais da época do feudalismo. O primeiro eixo é a terra. Né? A terra vai ser entendida nesta sociedade feudal que se estrutura a partir do século IX e do século X, principalmente. A terra vai ser o principal critério de riqueza, ou seja, o status social de um indivíduo estava ligado à posse da terra. Ok? Nesse período, a gente vai ter uma pouca circulação monetária e a redução do comércio. Tá? Em função das próprias invasões que eu citei antes, a gente tem uma redução significativa do comércio na Europa e da circulação de moedas. Mas observem, isso não quer dizer a ausência de relações comerciais. Tá bom? Elas continuaram existindo, mas em menor escala. Tá? Com relação à terra, a gente vai ter o quê? Que a unidade básica, né, de posse, de propriedade da terra era o feudo. E o que era o feudo? Né? Era um pedaço do patrimônio fundiário do rei, que era concedido como um privilégio, como um benefício a alguém. Muitas vezes o feudo nem era um pedaço de terra, era simplesmente um privilégio que o rei ou que algum nobre de alto escalão concedia a alguém. Mas o mais normal é que o feudo fosse uma terra mesmo, tá certo? E em torno do feudo, né, em torno dessas terras concedidas a nobres, é que se estruturavam as relações de fidelidade, né, que nós chamamos de vassalagem, e as relações de proteção, que nós chamamos de servidão, que é quando a população mais pobre, mais carente, buscava a proteção de um senhor e, em troca, prestava serviços a ele. Tá bom? Outro eixo para se pensar as relações sociais do feudalismo seria o poder político. E o que é que a gente tem nesse período? A gente vai ter o enfraquecimento do poder real e descentralização política. Então, basicamente, o que acontece com o poder do rei nesse período? Ele vai cair. Ah, quer dizer então que os reis desapareceram? Não. Né? Quer dizer que a influência desses reis começa a diminuir. Tá? E isso é uma das características do feudalismo, né? A descentralização política. Se o poder do rei diminui, eu tenho um predomínio político e social dos nobres, os senhores feudais, aqueles que administram esse pedaço do patrimônio fundiário do rei, que nós chamamos de feudo. Esses senhores feudais passam a exercer o predomínio político e social. Tá? Esses nobres, que são geralmente pessoas que se dedicam à guerra, né? São cavaleiros, tá? É outro termo para se referir a esses nobres. Então, se eu tenho uma queda do poder real, né, eu tenho um aumento do poder local, do poder exercido por essa nobreza guerreira. Tá? E eu tenho aqui também, dentro dessa nobreza guerreira, eu tenho a instituição de uma ética voltada para os laços de fidelidade entre esses nobres, que nós chamamos de suzerania e vassalagem, que vamos detalhar um pouco mais à frente. E essas relações também estavam estruturadas em torno do feudo, em torno da concessão de privilégios, tá bom? Por fim, nós devemos refletir um pouco sobre as características desta sociedade, né? Uma sociedade ruralizada, o que não quer dizer que não haviam cidades e núcleos urbanos, mas em que eu tenho uma maior importância das atividades desenvolvidas no meio rural e uma maior concentração de pessoas nas áreas rurais, tá? Eu tenho uma sociedade hierárquica e desigual, dividida em ordens sociais, em estamentos sociais, sem possibilidade de mobilidade social, praticamente, tá? E o que conferia unidade a esta sociedade era a religiosidade católica. Como eu tenho um enfraquecimento do poder real e um processo de descentralização política, o que dava certa coesão social aos homens da Europa Ocidental no medievo não era a associação dele a um rei ou a associação dessa pessoa a um país, a uma nação. Essa ideia não existia na Idade Média, ou era uma ideia muito frágil,
na Idade Média, essa ideia de nação, de país. Tá? O que dava unidade à população europeia, né, na Europa Ocidental nesse período, era a religiosidade, era o fato dessas pessoas se identificarem como cristãs, como católicas, tá bom? E isso conferia à Igreja Católica, obviamente, amplos poderes sobre essa população, tá certo? Por isso que nós falamos em uma cultura teocêntrica, né? É o contrário da cultura antropocêntrica da civilização grega e da civilização romana. Se eu falo em um antropocentrismo na antiguidade clássica, eu estou falando numa centralidade do homem na cultura. Quando eu falo em cultura teocêntrica, eu estou falando na centralidade de Deus e da religião. Então, o que dava coesão às pessoas nesse período, devido à própria fragilidade do poder estatal, do poder central do rei, o que dava coesão era a religiosidade, né? A religiosidade cristã era o principal elemento de identidade desses europeus, né, que viviam na Europa Ocidental, nesse período conhecido como Idade Média, certo? E aqui eu coloco para vocês, gente, alguns pontos para nós refletirmos sobre a origem do poder da Igreja Católica. De onde vem esse poder da Igreja Católica, né, que foi muito significativo nesse período medieval, né? Primeiro, a religião católica era a religião oficial na fase final do Império Romano Ocidental. Vocês lembram, né, que o cristianismo foi uma religião que cresceu tanto que chegou a se tornar a religião oficial de Roma, tá? Isso na fase final do Império Romano, tá? Os povos bárbaros, né, principalmente os germânicos, que invadem os territórios do Império Romano Ocidental e que estruturam ali os seus reinos, eles passam por um processo de catequização, de conversão em massa ao cristianismo. Principalmente os reis, né, desses povos, os líderes desses povos se convertem ao catolicismo e isso amplia bastante vamos dizer assim, o poder e a influência da Igreja Católica. Isso também não quer dizer, pessoal, que as tradições pagãs, que as religiões tradicionais desses povos bárbaros, desses germânicos, desapareceram. Não, elas continuam existindo, elas vão se mesclar a elementos do cristianismo, a elementos do catolicismo, tá? E compõem, né, junto com o cristianismo, essas tradições pagãs, essas tradições germânicas religiosas, né, elas compõem também esse imaginário medieval, tá bom? Outro fator aqui é o controle que a Igreja Católica tinha sobre vários aspectos da vida social no medievo, tá bom? Então, vários elementos da vida social, como casamentos, relações entre os nobres que eles estabeleciam, relações políticas entre os nobres, né? Elas eram mediadas pela Igreja Católica, tá bom? Além de uma influência sobre a mentalidade das pessoas, tá certo? E, por fim, podemos citar o quê? A montagem por parte da Igreja Católica de um patrimônio material, de um patrimônio de bens imóveis mesmo, vamos dizer assim, né? Que se faz a partir principalmente de doações realizadas por monarcas, por nobres, né? Que vão garantir à Igreja Católica o controle sobre terras e sobre pessoas. Tá? Então, a Igreja Católica também possuía os seus feudos, também tinha populações de trabalhadores submetidas ao seu controle. Tá? E agora, pessoal, nós vamos refletir um pouco sobre as características desta sociedade feudal. Primeira coisa que aparece aqui é uma pirâmide social, em que nós temos os três grupos principais que formavam esta sociedade. Obviamente que a sociedade feudal era mais complexa que isso, tá? Você tinha artesãos, você tinha comerciantes também, mas dentro daqueles grupos que viviam em torno do feudo, nós temos esses três principais grupos, né, que seriam o clero, aqueles que oram, a nobreza, ou seja, os cavaleiros, aqueles que guerreiam, aqueles que protegem, e os camponeses e servos, que seriam aqueles que trabalham, né? Só para diferenciar um pouco, gente, você tinha na sociedade feudal tanto camponeses livres, né, que arrendavam parte do feudo de um senhor, de um nobre, e que em troca da proteção que esse nobre lhe oferecia, eles ofereciam a esse nobre serviços, né, como trabalho,
com o pagamento de tributos e por aí vai. E os servos, eles eram populações que eram submetidas e que abriam mão de sua liberdade, tá? E que se submetiam à proteção de um senhor e abriam mão de sua própria liberdade e viviam presos à terra. Tá bom? Só para diferenciar, mas basicamente camponeses e servos faziam serviços e trabalhos semelhantes nesta sociedade feudal. Tá? Aqui nós temos uma representação dessas três ordens que compunham uma sociedade feudal, que nós chamamos também de estamentos. Então a gente tem aqui uma representação do clero, no lado esquerdo. Ao centro nós temos uma representação de um nobre, de um cavaleiro, né, aqueles que protegem, e à direita a representação de um camponês, de um trabalhador, tá certo? E nós temos aqui uma fala, né, bem interessante, um documento de época bem interessante para entender como se compreendia esta divisão social e as funções que deveriam ser realizadas por cada um desses grupos. Olha o que essa pessoa, né, diz. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas, ou seja, os senhores feudais, os nobres, né? Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si mesmos. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta, eis a função do servo. Aí ele continua. A casa de Deus, que parece única, né? É, portanto, tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Essa fala é do bispo Adalberon de Laon, que viveu entre o século X e o século XI depois de Cristo. Então, na fala de Adalberon de Laon, a gente percebe uma justificação, uma justificativa, né, dessa estrutura social feudal, né? Ele, como membro do clero, né, está defendendo essa estrutura social nem tanto como uma estrutura humana, mas como uma estrutura ligada à casa de Deus, ou seja, algo que tem uma certa determinação divina, tá certo? Para entender as relações sociais do feudalismo, nós devemos analisá-las a partir de dois eixos, tá? Primeiro, nós vamos entender as relações verticais no feudalismo, nesse slide, e no slide seguinte, vamos entender as relações horizontais do feudalismo, tá? Então, quando a gente fala em relações verticais, a gente está falando das relações entre nobres e trabalhadores, né? Então, como já foi explicado, como eu já expliquei para vocês, qual era a função dos nobres? Oferecer proteção a essa população, fossem camponeses livres ou fossem servos que se submetiam totalmente à autoridade do senhor feudal, tá bom? E em troca dessa proteção, esses trabalhadores, para viver ali nesse feudo, eles tinham uma série de obrigações que eles deviam cumprir com relação ao seu senhor, tá? Primeira delas é a talha. O que era a talha? Obviamente que esse camponês, que esse servo que vivia no feudo, ele tirava uma parte do que ele produzia no trabalho agrícola, na pecuária, enfim, ele tirava uma parte do que ele produzia para ele. Mas o que ele ficava para ele era a menor parte, tá? A maior parte ele deveria fornecer ao senhor, tá? E isso nós chamamos de talha, né? É meio que imposto obrigatório que o servo deve conceder em produção, né, para o seu senhor. Em alguns feudos isso era feito através do pagamento em dinheiro também. Havia moedas de circulação local, tá? Também havia, pessoal, a chamada corvéia, que era uma obrigação em serviços. Tá? Então, havia partes do feudo que tudo que se produzia ali pertencia ao senhor. Tá? E o que era a corvéia? O servo tinha a obrigação de prestar serviços gratuitos ao senhor em alguns dias da semana nas terras de uso exclusivo do senhor. Tá? Então, a corvéia é uma obrigação que não era cobrada em imposto, mas sim em trabalho. Tá? Um trabalho obrigatório dos servos nas terras de uso exclusivo do senhor. Nós tínhamos também as banalidades,
que era um tributo que os servos pagavam pelo uso de instalações, de ferramentas do feudo. Então, um servo muitas vezes pagava, né, um trabalhador, fosse ele servo ou camponês, ele pagava para usar o celeiro, para usar o forno, para usar o moinho, né, instalações do feudo que pertenciam ao senhor. Um outro exemplo é a formarriagem, né, que era o quê? Era um tributo que o servo pagava, que esses trabalhadores pagavam em geral, para poder se casar com mulheres de outros feudos. Tá? E eles pagavam esse tributo. Ainda temos aqui o exemplo da mão morta, que era um pagamento feito pela família de um trabalhador morto, né? Então, para continuar usufruindo das terras do feudo e vivendo ali no feudo, essa família deveria pagar uma taxa chamada de mão morta. Tá? E, por fim, a gente pode citar o tostão de Pedro, que era uma espécie de dízimo, né? Um tributo que era referente à própria Igreja Católica. Tá bom? Então, aqui nós temos imagens, né, que mostram alguns serviços realizados por esses trabalhadores, por esses camponeses. Né? Arar a terra, semear, fazer a colheita. Tá? Então, são ilustrações medievais que relatam trabalhos diferentes realizados por esses camponeses. E, obviamente, que em decorrência das próprias estações do ano e dos ciclos das atividades agrícolas, a gente tinha a realização de trabalhos diferentes em diferentes épocas do ano. Tá bom? E para finalizar, pessoal, nós devemos entender as chamadas relações horizontais no feudalismo, e não é um erro, vocês estão lendo isso mesmo, né? Que são as relações estabelecidas entre nobres, né? Por isso eu coloquei nobres e nobres aqui. Tá? Então, são relações de fidelidade estabelecidas dentro, né, dentro de um mesmo grupo social, que seria a nobreza. Né? E essas relações de fidelidade nós chamamos de suzerania e vassalagem. E quem era o suzerano? Né? O suzerano era um nobre que concedia o benefício a alguém, que concedia, por exemplo, o feudo, né? Que geralmente era uma extensão de terra, tá? Mas podia ser algum outro privilégio. Tá? E o vassalo, quem era? O vassalo era um nobre que recebia o feudo e, em troca, ele deveria, né, oferecer sua fidelidade ao suzerano. E essa fidelidade pressupunha principalmente auxílio militar em caso de envolvimento em guerras, por exemplo. Tá certo? Então, não confundir vassalo com servo. Tá? Servo é um trabalhador que se submete à autoridade de um nobre, abrindo mão de sua própria liberdade em troca de proteção. Tá certo? O vassalo, ele é um nobre, ele não é um trabalhador, ele é um senhor feudal também, que por ter recebido o seu feudo de um outro nobre, ele deve fidelidade a esse nobre, tá certo? No caso é o seu suzerano, beleza? Então aqui nós temos uma imagem em que aparece o suzerano e o vassalo, né? Então quais são os deveres do suzerano? Proteção ao seu vassalo e concessão do feudo. Quais são os deveres do vassalo? Né? Auxílio militar ou monetário para o seu suzerano, fidelidade e conselho. Tá certo? Então, observem que essa relação de suzerania e vassalagem, ela pressupõe obrigações mútuas. Tá bom? Como é que eles firmavam isso? Eles firmavam isso através de uma cerimônia, esse acordo entre esses nobres era firmado através de uma cerimônia chamada de homenagem. Né? Na homenagem, o vassalo se colocava, né, jurava a sua fidelidade e se dizia homem do seu suzerano. Em que sentido? Né? Eu vou lhe proteger, né, e vou ser fiel, né, em troca do benefício que você me concede, do feudo que você me concede. Né? E o que era a investidura que se fazia nessa cerimônia? Era o ato do suzerano de doar o feudo. Né? Tá certo? Beleza? Então aqui nós temos algumas imagens, né, dessas cerimônias em que você percebe o vassalo ajoelhado e o suzerano numa posição superior, né, em que se prestava esse juramento de fidelidade, né, e em que
o suzerano fazia a investidura, concedia o feudo, né, o benefício, né, o privilégio ao seu vassalo, tá bom? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra que esse tipo de relação de suzerania e vassalagem, né, elas aconteciam até mesmo entre reis. Tá? Então aqui nós temos uma imagem do juramento de fidelidade de Henrique III, rei da Inglaterra, que é esse que está à direita, né, a São Luís, rei da França, que é esse que está aqui à esquerda. Então você tem um rei da Inglaterra jurando fidelidade e prestando homenagem ao rei da França. Então esse tipo de relação envolvia até mesmo os monarcas. Tá? Por fim, para terminar essa videoaula, eu vou só fazer um esqueminha para ver se vocês entendem como se montava essa rede de relações entre a nobreza, né, através das relações de suzerania e vassalagem. Então, se você tem um grande suzerano aqui, né, um grande suzerano, ele poderia ter vários vassalos, ele poderia conceder feudos, né, privilégios a vários vassalos, tá bom? Então, vamos colocar aqui uns 3 vassalos, tá? Vou colocar um Vzinho para vocês entenderem que é V de vassalo. Ficou meio ruim esse V, mas deixa eu fazer outro melhor aqui. Pronto. Esses vassalos, eventualmente, eles poderiam também se tornar suzeranos de outros vassalos, de outros nobres, tá? Que, por sua vez, também poderiam ter os seus vassalos, tá? Um vassalo só poderia ter um suzerano, tá? Mas um suzerano poderia ter vários vassalos, como a gente percebe aqui, tá bom? E por que isso era importante para essa nobreza? Isso garantia proteção a esses nobres, né? Então, quando eles se envolvessem em guerras, eles poderiam se ajudar mutuamente em virtude dessas relações de fidelidade que eles estabeleciam entre si. E no topo dessa relação, normalmente nós tínhamos quem? Nós tínhamos a figura do rei, que apesar do poder político limitado, que eu citei para vocês, que eles tinham na sociedade feudal, podemos entender o rei como um grande suzerano nessas relações. Tá bom? Pessoal, então a nossa videoaula termina por aqui. Leiam os textos, né, um sobre feudalismo e outro sobre as cruzadas medievais, tá? E a gente vai aprofundar essas questões, discutir documentos no nosso momento síncrono. Obrigado.